Atos capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Uma mensagem para a nossa reflexão nesta noite, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. 49 anos de graça que o Senhor concedeu à sua igreja. A igreja, ela é constituída no decorrer dos anos, sempre se aprimora alguma coisa para o melhor da igreja, para o melhor do reino de Deus no seu tempo, Então, isso é extraordinário. Vamos ler a Bíblia, Atos capítulo 10, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, uma palavra, 4 versículos, uma mensagem maravilhosa para a nossa reflexão nesta noite. Atos capítulo 10, verso 1 a seguir diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Olha só que palavra que o Senhor nos direcionou nesta noite, situada no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Isso é algo interessante porque os evangelhos, eles não são históricos. Os evangelhos, eles relatam, sim, de certa forma, a história de Jesus, os passos de Jesus, os milagres de Jesus. Agora, Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico porque ele relata a história do início da igreja. Assim como, quem sabe, há 49 anos iniciou-se esta igreja aqui em Tuparendi. Assim, há 2000 anos atrás, iniciou-se a igreja lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Então, o livro de Atos, ele relata a história, o início da igreja após Cristo, depois de Cristo. Os evangelhos nos relatam os acontecimentos com Cristo presente aqui. Já o livro de Atos, ele inicia, relatando já Cristo, já foi crucificado, já foi ressuscitado, e já estava acontecendo o dia da ascensão do Senhor, e logo no Atos 2 inicia ali a história da igreja com o dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, e aí eles começaram a pregar a palavra. Antes de eles serem cheios do Espírito Santo, eles eram medrosos, covardes, não tinham coragem para pregar o Evangelho com autoridade, com poder, com força. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, nós vemos ali Pedro se levantando, após o enchimento do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, e era uma mensagem simples, não era uma grande mensagem, mas era o essencial para a transformação da vida das pessoas, e a mensagem era: arrependei-vos, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E diz a Bíblia que muitas pessoas, milhares, se converteram ao Senhor. E já a igreja de ali 120 que estavam reunidos no dia de Pentecostes, passou já a milhares de membros, a 2.000 membros, 3.000 membros, 5.000 membros, e foi se expandindo, e nós vemos que eles foram e fizeram a sua parte dentro do seu entendimento, pregaram a palavra de Deus, só que eles tinham uma coisa em mente: a salvação é para os judeus, gentios não têm salvação. Então eles estavam pregando para os judeus, eles estavam pregando para que estes pudessem crer no Evangelho.
mas agora já estavam chegando nos limites da fronteira das terras de Israel, e algo precisava acontecer para que o evangelho pudesse fluir para outros povos. Algo precisava acontecer para que o evangelho pudesse fluir para outras nações. E aí nós vemos aqui este acontecimento extraordinário, a história deste homem chamado Cornélio, o centurião Cornélio, que não era judeu, que aos olhos de Pedro, que aos olhos, quem sabe, dos outros apóstolos, ali, eles não tinham direito à salvação. Foi através deste acontecimento com Cornélio que Deus também trabalhou na vida de Pedro, quando deu aquela visão, vendo ele descer do céu, aquele lençol com toda sorte de animais impuros para o consumo daquela época, que a lei dizia, animais que eles não deveriam comer, e aí Deus disse para ele: está vendo? Sim, estou vendo. Aí Deus disse para Pedro: mata e come, e ele disse: de maneira nenhuma, esses animais são impuros. E outra vez, mata e come, de maneira nenhuma, porque esses animais são impuros, não podemos comer, para não nos contaminar. E outra vez, aí o Senhor Deus disse para ele assim: ninguém pode considerar impuro aquilo ao qual o Senhor Deus purificou. Ele teve esta visão. Aí Deus fala com Cornélio, e nós vemos que Cornélio então enviou os seus súditos para falar com este Simão Pedro, e Deus trabalhou na vida de Simão Pedro. Quando ele chegou lá para a casa de Cornélio, havia lá um grupo de pessoas reunido, e quando eles oraram, aqueles homens considerados pelos judeus impuros, eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles foram batizados no Espírito Santo. E Pedro ficou, acho que de certa forma meio confuso, mas como pode? Estes homens impuros, estes homens que não têm direito à salvação, estes homens perversos aí, que nós não podemos ter comunhão com esse tipo de pessoas, agora cheios do Espírito Santo. Aí nós vemos lá em Atos capítulo de número 11, que esta notícia andou, que Pedro entrou na casa de gente impura, que Pedro pregou para gente impura, e aí Pedro teve que justificar-se perante o Sinédrio. Pedro teve que explicar o que aconteceu e colocar a sua justificativa. Ele foi questionado, mas enfim, não é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Mas nós queremos falar sobre a vida deste homem chamado Cornélio. Cornélio e as marcas de um cristão verdadeiro. Cornélio não era qualquer homem. Cornélio, ele era, aqui diz a Bíblia, que ele era um centurião da corte chamada italiana. Um centurião era um líder sobre 100 soldados. E ele era o responsável ali, o líder maior sobre estas 100 pessoas. Então ele não era simplesmente um soldado, ou ele não era simplesmente um funcionário da corte, mas ele era uma referência. E nós vemos aqui na palavra de Deus que este homem, ele teve um encontro com o judaísmo, e ele de certa forma se converteu ao judaísmo. Ele reconheceu que existe um Deus acima de todas as coisas, mas ainda lhe faltava algo. Mas este homem, Cornélio, ele tem umas características que a igreja precisa ter. Este homem, Cornélio, ele tem algumas características na sua vida que nós, como cristãos, precisamos ter estas marcas. Que a igreja precisa ter estas características para sermos cristãos verdadeiramente abençoados, que façam a diferença no tempo em que nós vivemos. Cornélio e as marcas de um cristão verdadeiro. Aleluia! Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos diz nesta noite. E este homem chamado Cornélio, ele em primeiro lugar, ele era um homem piedoso e temente a Deus. Ele era piedoso e temente a Deus. O verso 2 diz: piedoso e temente a Deus. O que significa a palavra piedade? Falamos de piedade, falamos de ser temente a Deus, falamos disso, daquilo, e muitas vezes nós não paramos para analisar o significado das palavras. E a palavra piedade,
um homem piedoso, né? A palavra piedade, ela quer dizer demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. A palavra piedade também quer dizer compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericordioso. A palavra piedade no sentido religioso também quer nos dizer virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Amém? Olha só, a piedade não é simplesmente sentir misericórdia ou compaixão do próximo. Mas a piedade, ela é importante porque é uma virtude que nos possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. E a Bíblia diz que Cornélio, ele não era um judeu, mas que Cornélio, ele era piedoso e que ele tinha essa virtude de oferecer a Deus um culto que de fato Deus merece. Amém? Nós precisamos ter esta virtude. Não é simplesmente chegar à casa de Deus, mas nós vamos à casa de Deus para oferecer um culto na altura que o Senhor Deus é digno. Pois só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 37, no verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Diz, os passos de um homem piedoso são confirmados por Deus. Glória a Deus. Este homem chamado Cornélio, quem sabe aos olhos de Pedro, aos olhos dos outros discípulos, ou aos olhos da maioria das milhares de judeus que já haviam se convertido, quem sabe aos olhos destes, Cornélio era um pagão. Cornélio era alguém sem direito à salvação, mas a Bíblia vai dizer aqui que Cornélio, ele era alguém piedoso. Ele era alguém que tinha essa virtude de oferecer a Deus um culto que de fato Ele mereça. Aleluia, né? Temer a Deus, temor a Deus, um sentimento de respeito profundo e de reverência por Deus. Um sentimento de respeito pela autoridade de Deus. Um sentimento de reverência por aquilo que Deus é. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é extraordinário. Isso faz com que a pessoa mais ingênua da face da terra, aos olhos de Deus, pode ser a mais sábia. Isto faz com que a pessoa mais sábia aos olhos humanos da face da terra, a pessoa que sabe mais inteligente, mais estudada da face da terra, aos olhos de Deus pode ser a mais ignorante, a mais tola. Porque o que de fato nos torna sábios, o princípio de toda sabedoria, é o temor a Deus, é o temor do Senhor, é a reverência pela presença de Deus, é a reverência pela autoridade de Deus. Sim, nós estamos aqui, é na casa de Deus, e a Bíblia diz que é na casa do Senhor que o Senhor ordena a bênção e a cura para sempre. Então nós temos que ter em nossa mente, nós não estamos na casa de qualquer pessoa, nós estamos na casa de Deus, e não de qualquer Deus, mas do único e verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aleluia. E este Deus, Ele está aqui nessa noite, e esse Deus, Ele esteve operando pelos 49 anos da história da igreja de Cristo de Tuparendi, e Ele continuará operando em nosso meio até o dia em que o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a igreja. Amém? Aleluia. A primeira marca da vida desse homem chamado Cornélio, e que nós precisamos como cristão ter, é Cornélio era piedoso e temente a Deus. A segunda marca da vida de Cornélio, e que a igreja precisa ter, e que nós precisamos ter como cristão, é que Cornélio, ele influenciou toda a sua casa a temer a Deus. Amém? Aleluia. Ele não influenciou só os 100 soldados que ele era o líder maior. Ele não influenciou só ali os seus súditos naquela corte, mas ele influenciou em primeiro lugar a sua casa. Amém? Aleluia. A primeira igreja de cada cristão é a sua casa. O primeiro centro de evangelismo de cada cristão
é a sua casa. Muitas vezes se pensa missões em outros países, missões em outros estados, missões lá não sei aonde mais, e às vezes existe um campo missionário muito fértil e carente, necessitado do Evangelho dentro da sua própria casa e passa despercebido. Nós vemos Cornélio, ele tinha essa marca, ele influenciou toda a sua casa a temer a Deus, a buscar a Deus. Como homem da casa, lidera com seu exemplo, ele influencia toda a sua família, levando-os a temer a Deus. Fala o homem da casa quando o homem é cristão, mas se dentro de uma casa o homem não é cristão e a mulher é cristã, esta responsabilidade cai sobre a mulher, Então, Cornélio, ele influenciou toda a sua casa a temer a Deus. Será que nós temos sido influência em nossa casa? Relacionado ao Evangelho, relacionado ao temor ao Senhor, relacionado à obediência aos princípios da palavra de Deus, não só falando sobre o ato da evangelização, mas também sobre o ato de temer a Deus, de orar, de ler a palavra do Senhor, Cornélio, ele tinha esta influência, e nós como cristãos precisamos influenciar a nossa casa, as outras pessoas a temer ao Senhor. A terceira marca da vida de Cornélio e que a igreja precisa ter é que Cornélio, ele era generoso para com os pobres. Diz a palavra aqui em Atos, no capítulo 10 e no versículo 2: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Fazia muitas esmolas ao povo, ajudava os necessitados. E a Bíblia nos diz que corações generosos atraem o coração de Deus. Nós sabemos que generosidade não salva ninguém. Obras não salvam. Se nós perguntarmos para as pessoas aí do mundo que não creem em Jesus como nós cremos, e perguntarmos assim: você acha que vai ir morar no céu? Vai para o céu? E dificilmente alguém vai dizer que não. Mas todos vão dizer sim. Sim, claro. Aí se perguntar: mas por que você acha que tem o direito de ir morar para o céu? A resposta é quase sempre a mesma: porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, não defraudei, eu ajudo aos pobres, até eu dou algumas esmolas, eu ajudo os necessitados, então por isso eu acho que eu tenho direito de ir para o céu. E a Bíblia diz que nada do que nós temos feito nos ajuda a entrar no céu, unicamente o sangue do Cordeiro. Agora, se nós somos salvos, se nós agora fizemos parte da igreja, nós somos cristãos, ajudar aos pobres, aos necessitados, deve fazer parte da nossa vida. Como é o nosso comportamento relacionado àqueles que estão em necessidade? A Bíblia diz, Jesus diz que sempre vamos ter pobre em nosso meio, pessoas em necessidade em nosso meio. Isto quer dizer que a igreja precisa sempre estar atenta para os necessitados à sua volta, para os necessitados ao seu redor, e isto é extraordinário, Corações generosos atraem o coração de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, no versículo 25, diz assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aí alguém diz: para aí, pastor, desistir de ser generoso, porque diz que aquele que é generoso vai engordar. Diz: a alma generosa engordará. É exatamente esse o termo, mas aqui não está falando em engordar de banha, de gordura localizada, porque senão nós já teríamos, mas aqui está falando literalmente que aquele que é generoso, a alma generosa, ela será acumulada de bênçãos, ela será abençoada. Diz: aquele que regar também será regado. Amém? É essa bênção que nós todos queremos, E para isso precisamos ser generosos. Precisamos ser generosos, precisamos ajudar os necessitados, precisamos ajudar aqueles que estão em necessidade. E Cornélio era alguém atento nesta situação. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo de número
9, diz assim: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. É comum nós ouvirmos, hoje em dia, quem quer trabalhar tem emprego, né? Hoje em dia só passa fome quem quer, né? Hoje em dia só passa necessidade quem quer. Mas nós temos que olhar pelo outro aspecto. Às vezes Deus está nos dando uma oportunidade de semearmos na vida de alguém em necessidade ao nosso redor. Claro que existem as suas exceções, mas neste caso não importa se a pessoa não trabalha porque de fato é uma necessidade, ou se não trabalha porque não quer, né? Existem as suas exceções e não cabe a nós entrar em julgar isto, mas o que a palavra de Deus nos diz: se há necessitados entre nós, precisamos estender a mão. A palavra do Senhor está dizendo: o que é de bons olhos, aquele que dá do seu pão ao pobre, ele será abençoado. A igreja que é de bons olhos, a igreja que ajuda aqueles que estão necessitados, ela será uma igreja abençoada, será uma igreja próspera, será uma igreja frutífera. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos ter um coração generoso, possamos ser uma igreja generosa. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Deus está, eu creio que o Senhor, com esta pandemia, com toda a situação, está dando uma grande oportunidade para os cristãos serem generosos. Está dando uma grande oportunidade para as igrejas serem generosas. Temos que glorificar a Deus. A nossa igreja, a igreja aqui continua aberta. Nosso ministério não precisou se fechar nenhuma igreja, mas no Brasil foram milhares de igrejas que fecharam as portas por causa da pandemia, deixaram de existir. Aproveitemos esta graça, esta oportunidade, e possamos dividir do nosso pão para aqueles que estão em necessidade. Então Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus. Ele era um homem que influenciou a sua casa a temer ao Senhor. Ele era um homem generoso para com os pobres. E em quarto lugar, ele era um homem que tinha uma vida de oração disciplinada. E nós, como cristãos, precisamos ter esta marca: uma vida de oração disciplinada. Não está dizendo assim: pastor, eu tenho uma vida muito disciplinada na oração. Eu oro todos os dias, antes do café, antes do almoço e antes do jantar. E ainda uma vez mais antes de dormir. Não está falando disso, né? E às vezes a pessoa até tem uma oração decorada, né? Que já é uma reza, né? Uma oração já é uma reza, né? Mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo, que Cornélio, ele tinha uma vida de oração disciplinada, que ele buscava Deus. Diz a Bíblia aqui: este quase a hora 9 do dia viu claramente numa visão, ou seja, ele estava orando. No versículo 2, na última parte, diz que ele de contínuo orava a Deus. De contínuo, ou seja, de forma constante, ele buscava o Senhor. A oração é muito importante na nossa vida, porque a oração nos mantém conectados com o céu. A oração nos mantém conectados com o céu, nos mantém conectados com Deus e nos mantém sensíveis para ouvir a voz do Pai. Imagina se Cornélio não fosse sensível à voz de Deus. Deus falou para ele, ele teve uma visão, ele viu um anjo de Deus que se dirigiu a ele, falou: Cornélio. Então ele fixou os olhos nele, né, atemorizado de certa forma, e perguntou: que é, Senhor? E nós vemos o anjo falando para ele: as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas chegaram diante do Pai, né? Olha só que extraordinário. Aí nós vemos ele ouvindo o anjo falar para ele o que ele deveria fazer. Agora, se ele não tivesse uma vida de oração, ele não saberia identificar a voz de Deus. Quem sabe, se ele não tivesse uma vida de comunhão com Deus, quando o anjo apareceu, ele sairia correndo,
pedir ajuda, chamaria os soldados para ajudar. Algo estranho está acontecendo aqui, mas ele soube discernir que era o anjo do Senhor e que era a voz de Deus que estava falando com ele. Aleluia! Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses no capítulo 4 e no versículo 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Diz a palavra de Deus: não estejais inquietos, ansiosos, mas antes de qualquer coisa as vossas petições sejam conhecidas, o vizinho, sejam conhecidas para um parente, sejam conhecidas, sei lá para quem, mas diz, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E para isso, o único caminho é a oração. Uma vida de oração disciplinada, uma vida de oração constante, uma vida de oração diária, uma vida de oração, né? Isso é maravilhoso. Sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Diz assim: se isso acontecer, se um cristão fizer isso, se um cristão ter uma vida de oração, o que vai acontecer? O verso de número 7 diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quantas pessoas em nossos dias com o seu coração machucado? Quantas pessoas em nossos dias cristãos com seus sentimentos feridos? Mas a palavra de Deus diz que se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, com uma oração, né, temos este hábito de orar, de conversar com Deus, então a paz de Deus vai inundar a nossa vida, a paz de Deus vai guardar o nosso coração, a paz de Deus vai sarar as feridas da nossa alma, a paz de Deus vai sarar, né, as mazelas dos nossos sentimentos. Aleluia, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser, meus queridos irmãos, termos esta marca, a marca da oração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cornélio, e as marcas de um cristão genuíno, as marcas de um cristão verdadeiro. Em quinto lugar, Cornélio, ele tinha um coração obediente à voz de Deus. Creio que pode ser a marca, quem sabe, uma das mais importantes para que a pessoa seja bem sucedida. Precisa ser obediente. Cornélio, para ser bem sucedido na sua vida espiritual, ele precisou acreditar e ouvir a voz de Deus. E nós vemos que o anjo apareceu a ele, e ele pôde ouvir. O anjo diz ali no verso de número 5: agora pois envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando o seu anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Ele tinha 2 opções. Uma era ouvir e deixar passar, e a outra era ouvir e fazer o que ele ouviu. E ele decidiu ouvir e fazer o que ele ouviu, e enviou os homens a Jope para chamar este tal de Simão Pedro. E ali aconteceu a grande transformação na vida dele e também na vida da igreja, né? Porque a partir deste momento nós vemos que o evangelho começou a se expandir também entre os gentios. Cornélio, ele tinha um coração obediente à voz do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29: quem dera que eles tivessem em tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha só o que Deus está dizendo aqui: quem dera o que? Que o povo me temesse verdadeiramente,
guardasse os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Se agora os pais querem que o futuro dos seus filhos seja bem sucedido, o que diz a palavra, obediência aos mandamentos, temer a Deus, guardar a palavra de Deus. Se os avós querem que os seus filhos, que os seus netos sejam bem sucedidos, diz ali, sejam bem sucedidos para sempre, sejam abençoados para sempre, que bem lhes fosse para sempre, o caminho é a obediência. Aleluia. Quando uma família, um pai de família, uma mãe de família, um cristão, ele decide obedecer a Deus, ele está semeando não só na sua geração, mas também na geração dos seus filhos, na geração dos seus netos, para que bem lhes fosse para sempre. Glórias a Deus, a palavra do Senhor, a obediência. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Aleluia. Deus tem prazer na obediência. E eu creio que muitos dos israelitas pensavam assim: Deus tem prazer no sacrifício, caprichavam no sacrifício, caprichavam no holocausto, mas o seu coração era desobediente. E agora o Senhor Deus fala aqui, o que Ele fala, que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça aos seus mandamentos. Então, se você quer que o Senhor Deus tenha prazer na sua vida, obedeça a palavra de Deus, porque a obediência é o caminho, a obediência agrada a Deus, a obediência atrai a bênção de Deus, a obediência é a maior declaração de amor que alguém pode fazer a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 14 e verso 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então esta é a maior declaração de amor que alguém pode fazer a Deus: guardar os mandamentos, ser obediente à palavra de Deus. Amém? Às vezes nós pensamos e cantamos, que nós amamos a Deus, fizemos a mais bela oração, fizemos a mais bela melodia de declaração de amor ao nosso Deus. Tudo isso é extraordinário, tudo isso é maravilhoso, mas de fato o que agrada a Deus e o que demonstra o nosso amor por Deus é a obediência à sua palavra. Amém?